Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Américo de Oliveira, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. A paixão dos apóstolos, este dia sagrou. O triunfo de Pedro para nós revelou, e a coroa de Paulo até aos céus exaltou. A vitória da morte os uniu como irmãos consagrados no sangue. Verdadeira oblação, pela fé coroados ao Senhor louvarão. Pedro foi o primeiro por Jesus consagrado. Paulo, arauto por graça, vaso eleito chamado, pela fé se igualava ao que tem o primado. Com os pés para o alto foi Simão levantado, sobre a cruz do martírio como mestre elevado, recordando a palavra que ele tinha falado. Em tão nobre triunfo, Roma foi elevada ao mais alto dos cumes. Em tal sangue fundada, tão nobres profetas a Jesus consagrada. Para cá vem o mundo e se encontram os crentes, feita centro dos povos, nova mãe dos viventes, como sede escolhida pelo mestre das gentes. Redentor, vos pedimos que possamos também conviver com tais santos, junto a vós somos bem, e cantar vossa glória pelos séculos. Amém. Hoje sempre da Igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, do céu cordeiro, na cruz inverso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Sois de Deus oliveiras frondosas, candelabros de intenso fulgor, sempre duas coroas de rosas, dando a Roma perfumes de amor. Feliz São Pedro, do céu cordeiro, na cruz impresso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Agora, pois, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Diferentes assim no passado, Mas depois parecidos na luz, uma fé tão feliz de engajado, outro pura paixão pela cruz. feliz São Pedro, do céu cordeiro, na cruz inverso sem seres réu. E tu, São Paulo, doutor das gentes,
Sintonia Redentorista. Comunicando, Padre Américo de Oliveira, missionário redentorista. Estimados ouvintes da Rádio Educadora, bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom que mais uma vez nos encontramos no Sintonia Redentorista. Hoje é o primeiro domingo de julho e no Brasil a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. São considerados colunas da Igreja Católica. São Pedro recorda mais a instituição e São Paulo o carisma, a pastoral. Exerceram atividades diferentes em campos diferentes. Na pessoa de São Pedro destaca-se o pastor das comunidades, aquele que é referência na fé para os irmãos. Na pessoa de São Paulo aparece o líder missionário, que forma comunidades e faz expandir a fé em todas as nações. São Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Foi pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu o Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida de Jesus. E Jesus lhe deu o nome de Pedro. Chegou a negar a Jesus, mas sempre amou profundamente o Mestre. E diante de Cristo fez a profunda profissão de fé: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E por isso foi confirmado na fé pelo Cristo ressuscitado. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. São Paulo, cujo nome antes da conversão era Saulo, era natural de Tarso. Recebeu uma educação qualificada pelo mestre Gamaliel. Tornou-se fariseu zeloso a ponto de perseguir e aprisionar os cristãos. Converteu-se à fé no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Prezados ouvintes, São Pedro e São Paulo, quer na vida, quer no martírio, prolongam-se a vida, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Conheceram e experimentaram Cristo de formas diferentes, mas é único e idêntico o testemunho que deram de Jesus. Que São Pedro e São Paulo intercedam por todos nós, para que sejamos fiéis discípulos missionários de Jesus Cristo. Vamos ouvir mais uma canção. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar.
minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista. Hoje nós celebramos o Dia do Papa. Então, as nossas orações pelo nosso querido Papa Francisco, ele que sempre pede as nossas orações e também os nossos parabéns. Foi no dia 13 de março de 2013 que o cardeal Jorge Mário Bergoglio foi anunciado Papa da Igreja Católica. Ele escolheu o nome de Francisco. No momento que a votação começava a dar sinais de que seria eleito Papa, Dom Cláudio Umes disse a ele: não se esqueça dos pobres. Então o cardeal Bergoglio guardou no coração a palavra do amigo brasileiro e tomou para si o nome de Francisco. O Papa Francisco nasceu em Buenos Aires, na Argentina, no dia 17 de dezembro de 1936. Assumiu a missão de Papa da Igreja Católica aos 76 anos. É o primeiro Papa latino-americano. É sacerdote da Companhia de Jesus, dos jesuítas. O Papa Francisco é um homem simples e tem grande amor e carinho pelos pobres. Ao falar sobre a escolha do seu nome, enfatizou que queria uma igreja pobre e para os pobres. Disse o Papa Francisco: Francisco é o homem da paz. E assim surgiu o nome de Francisco, Francisco de Assis. Para mim, é o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e preserva a criação. Neste tempo, também a nossa relação com a criação não é muito boa, pois não? Francisco é o homem que nos dá este espírito de paz, o homem pobre. Ah, como eu queria uma igreja pobre e para os pobres. Então, prezados ouvintes, rezemos hoje de modo muito especial pelo Papa Francisco, para que ele continue sendo fiel à sua missão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você está sintonizado na Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, Missionários Redentoristas. Muita gente pensa em ser feliz quando encontrar amor perfeito e viver sem um risco ou cicatriz. Querer de amar em novelas certos, sem armadilhas que embaraçam, é perder oásis por temer desertos. Quem nunca chorou pelos seus amores é jardineiro triste que não colheu flores. É um poema de Dom Vicente Ferreira, do livro Versos e Preces. Prezados ouvintes, dia 3, terça-feira, será a festa do apóstolo São Tomé, também chamado Dídimo, que significa gêmeo. Era da Galileia, tinha uma personalidade forte e precisava ver para crer. Mas cresceu e amadureceu na fé e fez aquela belíssima e profunda profissão de fé diante de Cristo ressuscitado, meu Senhor e meu Deus. Provavelmente evangelizou na Índia, onde foi martirizado. Por amor a Jesus Cristo e ao Evangelho, e devido ao testemunho de fé, derramou seu sangue. Que São Tomé interceda por todos nós. Sábado, dia 7 de julho, será aniversário do Padre Anderson, que atualmente está residindo em Campos dos Goitacazes, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ao Padre Anderson, nossas orações e nossos parabéns. Vamos ouvir mais uma canção. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando,
folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, gente, oh não, luar como esse do sertão. Por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia a nos nascer do coração. Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão. Não há, gente, oh não, luar como esse do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir-se um galo triste. No sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, gente, oh não, luar como esse do sertão. Quem me dera que eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez, ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há, gente, oh não, do sertão. Não há, gente, oh não, luar como esse do sertão. A Palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhes disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu.
Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eu vivia tão tranquilo e descansado, e pensava ter chegado ao que busquei. Muitas vezes proclamei extasiado que ao seguir a lei de Cristo eu me salvei. Mas depois que meu Senhor passou, nunca mais meu coração se acomodou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Minha vida que eu pensei realizada, esbanjei como semente em qualquer chão. Pouco a pouco ao caminhar na longa estrada, percebi que havia tido uma ilusão. Mas depois que meu Senhor passou, ilusão e comodismo se acabou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Hoje quando vou andando pela vida, encontrando a minha gente a me esperar, já não canso nem reclamo da subida, pois entendo que é preciso caminhar. Coração daquele que tem fé vai mais longe, bem mais longe que seu pé. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que Ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Para nossa reflexão, um texto de Francisco Orofino e Frei Carlos Mesters, que nos possibilita uma reflexão sobre a festa que celebramos hoje, São Pedro e São Paulo, e também sobre os textos bíblicos que são proclamados na missa de hoje. A Igreja celebra neste final de semana a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. É o dia em que nossas orações se voltam para o Papa, o sucessor, ao mesmo tempo, de Pedro e de Paulo. Em seu ministério, o Papa deve estar atento a estas duas colunas que sustentam nossa fé, Pedro e Paulo. São duas personagens bem contrastantes, que geram a harmonia necessária à evangelização. Pedro era natural de Betsaida, uma pequena aldeia às margens do mar da Galileia. Paulo era natural de Tarso, uma grande cidade, capital da província da Sicília. Pedro era um pobre pescador. Paulo era um tecelão rico. Pedro teve pouca instrução. Paulo foi fazer faculdade de teologia em Jerusalém, com Gamaliel, um dos melhores professores da época. Mas Pedro foi chamado diretamente por Jesus. Já Paulo converteu-se depois da ressurreição do Cristo, tendo chegado a perseguir a igreja. Em seu processo de conversão, o teólogo Paulo teve de aprender de Pedro como aderir e perseverar no caminho de Jesus. A partir desta conversa com Pedro, Paulo abandonou sua antiga teologia, dizendo que tudo que antes considerava como lucro, agora considera como perda. Uma mudança radical mesmo.
As leituras deste domingo nos ajudam a conhecer melhor estes dois grandes apóstolos, seus trabalhos e suas dificuldades. O Evangelho de Mateus narra a profissão de fé de Pedro. Diante desta fé, Jesus concede a Pedro a autoridade sobre a comunidade. A coordenação de Pedro é fundamental para que a comunidade assuma sua missão de transmitir a fé em Jesus Cristo. Ao transmitirem o Evangelho de Cristo, Pedro e Paulo enfrentaram com coragem as perseguições. Na leitura dos Atos, vemos que Pedro, condenado à morte, é libertado milagrosamente por ação de Deus. Já em sua segunda carta a Timóteo, Paulo prepara-se para o martírio, comparando sua vida com a de um corredor numa maratona. Nesta corrida, ele perseverou na fé, porque ao longo de sua caminhada, ele sentiu de perto a presença do Senhor. Rezemos pelo Papa, para que ele continue sendo herdeiro da fé e da coragem de Pedro e Paulo. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da Província do Rio de Janeiro. Nos Passos do Redentor. Os missionários redentoristas, fortes na fé e alegres na esperança, anunciam a copiosa redenção de Jesus Cristo. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista, nos Passos do Redentor. Hoje nós temos a alegria de ter mais uma vez a presença do seminarista redentorista Vinícius. Bom dia, Vinícius, seja bem-vindo ao Sintonia Redentorista. Bom dia, Padre Américo, bom dia, querido rádio ouvinte, sintonizado aqui na Rádio Educadora. É uma alegria estar aqui de novo, podendo partilhar um pouquinho sobre a vida, poder, de fato, nos sintonizar nos passos do Redentor. Vinícius, da outra vez que você participou do Sintonia Redentorista, você era seminarista da Comunidade Vocacional Santo Afonso, ensino médio. Agora você está na Comunidade Vocacional São Clemente, etapa da filosofia. Fale um pouco para nós sobre a Comunidade Vocacional São Clemente. Quantos seminaristas residem este ano na comunidade? Quem é o formador? E todos os anos a comunidade elabora um lema como inspiração para a sua caminhada. Qual é o lema da Comunidade Vocacional São Clemente deste ano? Então, a Comunidade Vocacional Santo Afonso foi uma experiência muito proveitosa, onde eu pude tomar contato mais de perto com a minha história, ressignificando muitos sentimentos através do apoio psicopedagógico que a formação oferece. Como também fui introduzido a um processo de maturação da minha fé e da minha experiência com Deus. Já agora, na Comunidade Vocacional São Clemente, dando continuidade a este processo de aprofundamento pessoal, comunitário, espiritual. Na casa onde nós moramos, somos 11 formandos no total, guiados pelo nosso formador, Padre José Maurício. A comunidade, como o senhor disse, é a etapa da filosofia, portanto, tem um ritmo bem próprio, por conta das faculdades e da etapa de graduação de cada um. É uma comunidade bem ativa,
que vive esse ritmo sem perder de vista o aprofundamento humano, espiritual. Por isso, nosso lema é vida ativa e contemplativa, integrando coração e espírito. Buscamos sempre esta integração dos sentimentos, dos afetos, da convivência com os estudos e a espiritualidade. Buscamos sempre a integração desta vida ativa dos estudos, essa vida ativa do trabalho pastoral, esta vida ativa no esporte praticado aqui na casa, essa vida ativa da convivência, mas sempre também integrando com a vida contemplativa, com a vida espiritual, nos moldes de Santo Afonso e São Clemente, que são as nossas inspirações. Como já mencionamos, você está na etapa da filosofia. Fale para nós sobre o curso de filosofia, onde você estuda, quais as disciplinas que você estudou nesse semestre. E na sua opinião, Vinícius, qual a influência, a importância do curso de filosofia para a caminhada de um seminarista redentorista? Então, eu curso filosofia no ITASA, que é o Instituto Teológico Arquidiocesano Santo Antônio, conhecido como SES. Nesse semestre eu cursei 7 disciplinas, como, por exemplo, metafísica, psicologia, filosofia antiga, sociologia, português, dentre outras muitas. Tenho me encantado pelo curso aos poucos, por mais que seja um curso exigente no que se refere à leitura, à escrita, também é muito bom, porque me desperta a curiosidade para o conhecimento, me faz questionar muitas coisas pessoais, até mesmo no meu trabalho de discernimento vocacional. Então, isso deixa, vamos dizer assim, um gostinho de quero mais sempre a cada aula. Como disse meu professor de filosofia antiga, ele disse assim no primeiro dia de aula, que a filosofia ela é a arte de questionar o óbvio. Daí eu vejo a importância do curso para a caminhada do seminarista redentorista, que já é chamado desde a sua formação inicial a se atentar para os acontecimentos do mundo e a frear um estilo de vida aprisionado no cotidiano como um barco que veleja sem direção. Esse estilo de vida que nós vemos hoje, que às vezes as pessoas vão vivendo sem ter consciência do que estão vivendo, do que está acontecendo. Então a filosofia começa essa arte de questionar o óbvio, de procurar enxergar naquilo que é muito comum, um questionamento, nos faz ter consciência do que estamos vivendo, da terra que estamos pisando, do chão que estamos caminhando. Daí esta importância para a caminhada do seminarista redentorista e para todos nós ter essa consciência de vida. E a filosofia não só nos ensina a questionar, mas nos coloca também em direção desta busca daquilo que é essencial, daquilo que é mais primário, daquilo que é desfocado de todas as formas, vamos dizer assim, que a gente tem, de todos os ideais, mas aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais essencial no outro, aquilo que é mais essencial nas relações, e com isso nós vamos desenvolvendo este sentido de procurar aquilo que é mais precioso, junto com a espiritualidade nesse sentido. Nós vamos para um pequeno intervalo e aproveito a ocasião para oferecer esta música para o Vinícius, seminarista redentorista, que está conversando conosco, também para os demais seminaristas da comunidade vocacional São Clemente e para o padre José Maurício, formador dos seminaristas.
tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta. Nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Rádio Educadora, sintonia redentorista nos passos do Redentor. Estamos conversando com o seminarista redentorista Vinícius, lá da comunidade vocacional São Clemente, em Juiz de Fora. Nesta etapa, já acontece o trabalho pastoral. Compartilhe conosco sobre essa experiência pastoral. Eu realizo o trabalho pastoral juntamente com o seminarista Carlos, nas comunidades Santa Terezinha e Nossa Senhora de Fátima, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Vale da Floresta, um bairro aqui em Juiz de Fora, que os redentoristas tomam conta. É uma experiência muito bonita, onde eu tenho a oportunidade de poder partilhar o pão da vida, o pão da nossa história com o outro. Esses dias, em uma das visitas que nós fazemos no trabalho pastoral, nós fomos rezar na casa, né, com a senhora, e ela pegou uma passagem da Bíblia para ler, e no evangelho que ela leu, Jesus dizia assim: dá-lhes vós mesmos de comer. E depois, chegando aqui em casa, nessa passagem, eu pude meditar ela mais um pouco e vi que nessa experiência pastoral eu tenho entendido esse mandato de Jesus dessa maneira, que assim como Jesus alimentou o povo com a sua história, também nós somos chamados, através
né, dessas visitas, desses encontros na comunidade, a nos alimentar da história do outro e a doar a nossa história com nossas alegrias, tristezas, para que o outro também se alimente, também reconheça que não é só ele que passa por dificuldades, para que ele se fortaleça na nossa história, assim como eu também faço com a história dele. É isso que eu tenho vivenciado nesse primeiro semestre de pastoral. No mês de julho, acontece um período de recesso, descanso, podemos chamar de férias. Quais são as suas expectativas para este período? Bom, o semestre foi bem puxado, tudo muito novo e, de certa forma, mais profundo, né, do que o ano passado, por ser uma nova etapa, né, como deve ser a cada etapa que se avança. O período de férias é muito importante para mim, porque eu penso que é o momento onde eu vou poder assentar isso tudo vivenciado, né? Poder, vamos dizer assim, digerir isso tudo que foi vivenciado. E também, claro, para poder matar a saudade dos amigos, dos familiares, partilhando com eles também essas experiências bonitas que a formação nos proporcionou durante esse primeiro semestre. Vinícius, a nossa conversa está muito boa, mas infelizmente o tempo se esgota. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos jovens que estão nos acompanhando no Sintonia Redentorista através da Rádio Educadora. Bom, a você jovem sintonizado no nosso programa, gostaria de lhe dizer, por experiência própria, o amor de Deus não nos decepciona. Portanto, não tenham medo de se colocar à disposição desse amor e a vivenciá-lo. Participem de sua paróquia, de sua comunidade, tenham coragem de ser o novo de Deus para a vida daqueles que lá passam, daqueles que lá participam também. E se nessa experiência de amor despontar no coração o desejo de conhecer mais de perto o caminho consagrado, saiba que o Redentor, através da nossa pastoral vocacional, está de braços abertos para te acolher. Não tenham medo de dar o primeiro passo. Nossa pastoral vocacional, muito bem estruturada, guiada pelo Padre Bruno, vai te apresentar um caminho muito bonito, assim como eu e tantos outros fizeram, de se conhecer o desejo de Deus e se aprofundando nessa experiência bonita, nesse mistério que somos nós, esse mistério que é o amor de Deus em nós. Vinícius, muito obrigado pela sua participação no Sintonia Redentorista. Contaremos com você em outras ocasiões. Com certeza nossos ouvintes vão acompanhá-lo com suas orações. A nossa saudação fraterna a você, aos seus colegas, ao Padre José Maurício, seu formador. Felicidades na caminhada. Bom, Padre Américo, eu que agradeço ao senhor pelo convite, a atenção de vocês, radiovintes. Conto com a oração de cada um de vocês. Eu estou sempre à disposição. Sempre que precisar, estou aqui. Vai ser um prazer retornar. E sintonizados no amor de Deus, fortes na fé, né? Vamos seguindo aí com a vida nos caminhos do Redentor. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé.
Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pelo programa Sintonia Redentorista na Rádio Educadora AM 1010. Bom dia, meus queridos. Programa Sintonia Redentorista, esse nosso ponto de encontro da família redentorista da província de Minas, Rio e Espírito Santo. O programa é apresentado pelo nosso querido Padre Américo de Oliveira e eu, Padre Maico, participo todos os domingos de manhã com vocês aqui pela Rádio Educadora AM 1010. Nós estamos falando nesses dias sobre o documento do Papa Francisco, o último documento que ele escreveu, que se chama Gaudet et Exultate. Já falamos sobre o tema desse documento, que é sobre a santidade no mundo contemporâneo. Já falamos um pouquinho sobre os perigos que o Papa Francisco vê no campo da santidade em nosso tempo atual, os dois inimigos da santidade, os dois sutis inimigos da santidade, que são uma forma de gnosticismo que nós encontramos hoje na sociedade e o pelagianismo atual. Já falamos um pouco sobre isso. Hoje nós vamos entrar no terceiro capítulo do documento, que se chama A Luz do Mestre. Papa Francisco inicia esse terceiro capítulo dizendo que podem existir muitas teorias sobre o que seja a santidade. Muitas explicações, muitas distinções. Essas reflexões podem ser úteis, mas, segundo o Papa Francisco, nada é mais iluminante que tornar a palavra de Jesus e recolher o seu modo de transmitir a verdade. Então, a santidade, como primeiro passo, é tornar a pessoa de Jesus. O que eu posso fazer para ser um bom cristão? Tornar a pessoa de Jesus. Voltar e contemplar e criar uma intimidade com a pessoa de Jesus. E o Papa Francisco propõe, como base desse terceiro capítulo, as bem-aventuranças. Estão lá no capítulo 5 de São Mateus. Capítulo 5, versículos de 3 a 12, mais ou menos. Tá ok? O Papa Francisco chama a atenção que a santidade hoje é viver na contracorrente, ou seja, ir contra a corrente desses tempos, da ideologia desses tempos, e acolher a verdade do Evangelho, que não é uma ideologia, mas é um modo de vida, é um modo de compreender as coisas diante de Deus. E aí, meus queridos, eu peço a vocês, porque o nosso tempo é curto aqui no programa, que vocês façam uma leitura atenta. Papa Francisco, no terceiro capítulo, dos números 67 do documento, até o número 94, Papa Francisco faz 67 a 94. Papa Francisco faz uma leitura muito bonita sobre cada uma das bem-aventuranças que nós encontramos lá no capítulo 5 de São Mateus. Leio rapidamente, relembro somente os títulos de cada bem-aventurança. Beatos os puros, porque terão em herança a terra. Beatos os que são no choro, porque serão consolados. Beatos aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Beatos, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os operadores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque desses é o reino dos céus. Papa Francisco faz essa bela leitura e nos chama à fidelidade a Jesus.
O texto de São Mateus, capítulo 25, de 35 a 36, que Papa Francisco toma como referência à fidelidade ao projeto de Jesus, quer dizer mais ou menos o seguinte, segundo a interpretação do Papa Francisco. Não é um simples convite à caridade. Essa parte, o capítulo 25, é uma página de cristologia que projeta um raio de luz sobre o mistério de Cristo. O capítulo 25 é aquele capítulo sobre a escatologia de São Mateus. Senhor, quando nós te encontramos doente, com fome, com sede, pobre, preso, e te fomos visitar, ou não te fomos visitar. É uma página de cristologia, porque nos ensina a compreender quem é Jesus. Seguindo no documento, no interior desse capítulo 3, nós temos o que Papa Francisco chama de as ideologias que mutilam o Evangelho. E são tantas que ele elenca aqui, quando o egoísmo entra, o individualismo entra, espiritualidades que te tiram da realidade, que não te ajudam a compreender os outros. Isso vai dos números 100 até o número 103. E finalizando esse capítulo, nós temos dos números 104 a 108, aquilo que Papa Francisco diz que é o culto que Deus mais gosta, aquele que mais agrada a Deus, que é dar a própria vida, que é a caridade, que é a vida que se faz oblação, longe do consumismo hedonista, mas aquele que se faz encontro com os outros. Terminando o capítulo, leio para vocês o número 109. Como eu disse no programa passado, pode ser que tenha uma diferença de tradução, porque eu estou lendo aqui o documento em italiano e traduzindo para vocês. Mas tem o documento em português e leiam lá, tá bom? A força do testemunho dos santos está em viver as bem-aventuranças e a regra de comportamento do juízo final. São poucas palavras simples, mas práticas e válidas para todos, porque o cristianismo é feito sobretudo para ser praticado e é também objeto de reflexão, o que tem valor só quando se ajuda e vive o Evangelho na vida cotidiana. Papa Francisco termina dizendo: recomendo vivamente de reler frequentemente esses grandes textos bíblicos, de recordarmos, de rezar com eles e tentar encarná-los. Nos fará muito bem e nos renderá genuinamente felizes. É isso, meus queridos. Eu termino por aqui o programa, minha participação no Sintonia Redentorista de hoje, e na próxima semana a gente vai falar sobre o capítulo 4, algumas características da santidade no mundo atual. Fique com Deus, fique em paz e a gente se encontra no próximo dia. Se ouvires a voz do vento. No programa Sintonia Redentorista, cantando nossa vocação. A decisão é tua. Ser redentorista é missão sagrada de levar a todos a voz do Redentor. Missão santificada, quando a voz da vocação falar mais alto em teu coração, venha ser redentorista, semear a redenção. Ser redentorista é praticar a santa missão de evangelizar. Mande seu e-mail para Pastoral Vocacional, vocacionalredentorista@gmail.com ou acesse nosso site vocacionalredentorista.com.br.
Redentorista, preencha seu coração e venha conosco anunciar a redenção. Acesse o nosso site vocacionalredentorista.com.br ou ligue 31 3842 1091 ou 31 3841 2733. Venha ser um padre ou irmão na família redentorista. Alegre na esperança. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Momento Mariano. Prezados ouvintes da Rádio Educadora do Sintonia Redentorista, dia 27 de junho, quarta-feira passada, foi o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E hoje nós vamos fazer o último dia da novena. De modo especial, nós pedimos pelas vocações redentoristas, para que o Senhor continue chamando mais operários à sua messe. O tema do dia de hoje, Mãe da Divina Graça. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, jamais alguém vos invocou em vão. Na terra, tantas vezes prestastes socorro ao vosso divino Filho. Com quanto desvelo o protegestes e o conduzistes na infância e na adolescência. Como consolastes e animastes durante a vida pública, e o confortastes nos momentos dolorosos ao pé da cruz. Seja também para nós a Mãe do Perpétuo Socorro. Somos também vossos filhos. Sabemos que vosso auxílio nunca faltou àqueles que vos amam e veneram. Olhai-nos com bondade e obtende-nos de vosso Filho as graças que tanto vos pedimos. Nós vos prometemos amor e gratidão todos os dias de nossa vida, até que possamos agradecer-vos no céu. Intercessão. Para que amemos a Deus, o sumo bem, rogai por nós, Mãe da Divina Graça. Para que em tudo nos tornemos semelhantes a Jesus, vosso bendito Filho, rogai por nós, Mãe da Divina Graça. Para que tenhamos convosco, ó Virgem Santa, amor e devoção filial, rogai por nós, Mãe da Divina Graça. Rezemos. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, socorrei os que em vós confiam, fortificai os fracos, consolai os aflitos, intercedei pelo povo cristão, experimentem vossa assistência todos os que imploram vosso perpétuo socorro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Prezados ouvintes, estamos encerrando mais um Sintonia Redentorista. Fiquem com as bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como é bonito teu nome, ó Maria, cantando a vida, canta a alegria. Como é bonito teu nome, ó Maria, cantando a vida, quanta alegria. No teu nome, o nome de cada mulher, que na vida busca sempre o que Deus quer. No teu nome, o nome de cada mulher, que na vida busca sempre o que Deus quer. Como é bonito teu rosto, ó Maria, paz e ternura, luz irradia. Como é bonito teu rosto, ó Maria,
paz e ternura, luz irradia. Nos teus olhos todo jovem pode ver a certeza do futuro renascer. Nos teus olhos todo jovem pode ver a certeza do futuro renascer. Como são lindas tuas mãos, ó Maria, porta-estandarte da estrela guia. Como são lindas tuas mãos, ó Maria, porta-estandarte da estrela guia. Uma mão pra consolar quem está chorando e a outra encorajar quem está lutando. Uma mão pra consolar quem está chorando e a outra encorajar quem está lutando. Como são belos teus pés, ó Maria, descendo os montes, mas anuncias. Como são belos teus pés, ó Maria, descendo os montes, paz anuncias. Companheira mais fiel deste meu povo, nos caminhos do amanhã do mundo novo. Companheira mais fiel deste meu povo, nos caminhos do amanhã do mundo novo. Como é bendito teu ventre, ó Maria, trazendo fruto da profecia. Como é bendito teu ventre, ó Maria, trazendo fruto da profecia. Quem na vida ao amor se faz fiel é profeta do divino Emanuel. Quem na vida ao amor se faz fiel é profeta do divino Emanuel. Como é bonito te ver, ó Maria. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.